Meus irmãos, uma vez mais, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo na leitura que fizemos à introdução do nosso culto, o Salmo de número 28, e a gente passa a ler mais uma vez, apenas para fixar a mensagem. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda, calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamo, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Não me arremesses com os ímpios e com os que praticam iniquidade, e falam de paz no seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Retribui-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus esforços, dá-lhes conforme a obra das suas mãos, envia-lhes a sua recompensa, porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, pelo que ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força, o meu escudo, nele confio. Nele confiou o meu coração, fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém? Você pode se assentar no seu lugar. Que bom que estamos aqui na presença do Senhor. Eu registro a presença especial e com muita alegria da dona Juraci Moreira, nossa irmã querida, que mais uma vez está com a gente. Parece-me que ela é irmã do ex-prefeito Álvaro Moreira e do alto dos seus 103 anos de idade está aqui com a gente. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da nossa irmã. Deus abençoe. Deus abençoe, dona Juraci. Meus irmãos, o Salmo 28, nessa série que estamos pregando, ele é um daqueles salmos que é apenas designado como Salmo de Davi. Apenas esta é epígrafe. São 4 dos salmos que assim são designados. Não tem uma ocasião definida para a gente dizer que esta escritura foi registrada. Não tem o contexto em que Davi cantou esse salmo pela primeira vez. Dos 4 salmos apenas de Davi, este é o que encerra o conjunto deles. Charles Spurgeon, no comentário dos Salmos, volume 1, na página 576, ele diz que esse salmo forma um par apropriado com o Salmo 27, que foi o último que nós expusemos aqui nesse púlpito. O Salmo 27 diz que no dia da adversidade, o Senhor me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, ele me acolherá ou me esconderá. Esse salmo é chamado de uma das canções da noite, ou seja, no meio da tribulação, na noite mais densa, no meio do maior problema, nas aflições que podem vir sobre nós, é apropriado que os crentes tenham um cântico de louvor, mesmo que dentro das adversidades. E eu me lembrei, quando estava estudando esta palavra para compartilhar com os irmãos, eu me lembrei da missionária Frida Wingren, no seu hino lindo 126 da harpa cristã, lá na sua 4ª estrofe, a irmã Frida diz assim: quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar, quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Uma canção no meio da noite, uma canção no meio do problema, um cântico no meio das aflições. Este é o contexto em que a gente encontra um salmista cantando o Salmo 28, cercado pelas dificuldades, cercado pela impiedade daqueles que estão à sua volta, cercado por tantas situações adversas,
O salmista tem um olhar fixo no Senhor, que é o seu refúgio, que é a sua verdadeira segurança. Então, no meio da noite, você pode se lembrar que uma canção a Deus fará toda a diferença no meio da sua tribulação. As aflições de Davi tornaram Davi, segundo a gente consegue depreender do Salmo 28, as suas aflições o tornaram um exímio poeta. No meio das aflições pelas quais passou, esse homem se torna eloquente, se torna íntimo de Deus, se torna próximo de Deus, se torna alguém dependente de Deus e compõe as mais belas poesias. Eu me lembro também, quando olho para o texto do Salmo 28, que fala sobre cantar no meio das aflições, eu me lembro de Jesus em Mateus 26, lá no versículo 30, ou Marcos 14, 26, quando Jesus, ao encerrar a celebração da Páscoa, ao encerrar a ceia com os seus discípulos, a Bíblia diz que ele canta um hino para depois ir para o monte. Ou seja, antes de entrar na aflição, da tentação, da entrega para os soldados, antes de ser levado como um malfeitor para ser condenado, o próprio Jesus dá um exemplo de alguém que diante das aflições consegue entoar um louvor. Talvez o Senhor tenha entoado naquela ocasião um dos salmos, do 113 até o 118, que eram chamados de salmos de Halel, salmos da celebração, salmos da Páscoa. Eram comuns nesse tempo, a entoação desses cânticos, era comum a entoar esses cânticos nesse momento. E Jesus, no meio daquela aflição que se avizinhava na chegada da luta, o Senhor Jesus dá um exemplo de alguém que tem um cântico nos lábios, mesmo em meio às aflições. Talvez eu esteja pregando para você que no meio das aflições esteja agora perguntando onde está o Senhor. Você pode começar descobrindo onde Ele está, louvando o seu nome, porque a minha Bíblia diz que o meu Deus, Ele se manifesta, Ele se apresenta no meio dos louvores. Se você não percebe a presença de Deus, comece a louvar ao Senhor, e por certo a presença dEle será sentida e observada na sua vida. Glória a Deus. Poderíamos, meus irmãos, dividir esse salmo em 4 partes. O versículo 1 e 2 é a primeira parte, onde o salmista apresenta um pedido de audiência urgente. Ele está clamando com urgência. Ele quer que o Senhor não se emudeça, Ele quer que o Senhor não se cale a seu respeito. Ele quer uma manifestação do Senhor. Ele clama pelo Senhor num tempo de emergência. Nos versículos 3 a 5, o salmista faz um protesto contra os ímpios, porque a ação dos ímpios à sua volta causa desconforto na sua vida. De fato, nós não gostamos daquelas situações que nos oprimem, não gostamos daquelas situações que vêm sobre nós e nos deixam sem condição de estar à vontade na presença de Deus. Existem inimigos que se levantam contra nós, cuja intenção é destruir a nossa alma. Enfrentamos as lutas, enfrentamos os ataques, muitas vezes até esquecemos que estamos na luta, mas o inimigo não esquece que está na guerra. Precisamos entender que diante das situações adversas, os ímpios se levantam e nós não estamos confortáveis diante disso, e o salmista protesta diante da impiedade de todos eles. No versículo 6 ao 8, há uma alternância de situação, e o salmista agora, em vez de protestar, ele tem um louvor nos seus lábios. Depois do problema, o hino de louvor. No meio da adversidade, uma súplica. E no versículo 9, que é a última parte, o salmista faz uma oração por todo o povo de Deus. Quando a gente começa a organizar as sessões do salmo, quando a gente lê a escritura e começa a meditar nelas, e aqui vai um segredo: não basta somente ler, é importante ler e meditar. É importante ler e ler de novo,
e frisar de novo, e entender a mensagem. A Bíblia é o único livro que você lê com a assistência do próprio autor do seu lado. A Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor está do seu lado para te ensinar. O autor está do seu lado para poder abrir os seus olhos, o seu entendimento. Ler a Bíblia com apenas a nossa ótica, com os nossos sentidos, pode ser uma leitura enfadonha, cansativa e sem proveito. Mas quando lemos, dependendo do autor dela, dependendo do ensino dele, do cuidado dele, a gente lê e cresce, a gente lê e se alimenta, a gente lê e vai experimentando as coisas que Deus tem para nós. A gente lê e vive a palavra, porque a palavra de Deus é viva e nós a lemos quando estamos cientes disso. E em Cristo nós lemos a palavra com o autor do nosso lado, para abrir o nosso entendimento. Os salmos muitas vezes, como o Salmo 28, eles são graduais, eles vão falando de um assunto, de outro, até chegar no clímax do texto. Os salmos são evolutivos no texto, na sua estrutura, no seu assunto. Há uma progressão de ideias. E a gente começa vendo o salmista pedindo socorro, uma audiência urgente no meio da emergência, um protesto contra os ímpios, louvor nos seus lábios e oração pelo povo de Deus. Nós olhamos para os salmos e vemos coerência na sua mensagem. São músicas que eram usadas na adoração, porque os salmos eram o livro dos louvores, Sefer Terrilim, o livro dos louvores do povo de Deus. Que diferença encontramos nas músicas de hoje? Nas músicas que não têm sentido, que não têm nexo, com letras confusas, nas músicas que são compostas apenas para o fim comercial. Alguém que compõe a música que vai bombar, que vai ficar nas paradas de sucesso. E eu não estou falando aqui das músicas lá de fora, eu estou falando das nossas músicas. Estou falando daquelas que são compostas não pensando na unção, não pensando na mensagem, não pensando na salvação dos perdidos, não pensando na glorificação a Cristo. Meus irmãos, a música cristã deve falar dele, a mensagem tem que ser a respeito dele, a glorificação tem que ser para ele, ele tem que ser o assunto. A música cristã, a música da igreja deve apontar para Cristo. Mas nesse tempo as pessoas querem aquilo que vende, aquilo que vai ficar nas paradas de sucesso, aquilo que vai para o troféu, gerando salvação, que alguém vai lá para dar uma palavra, nem a Bíblia abre, nem oração faz, porque as pessoas querem gerar salvação sem convicção, querem gerar salvação sem a presença de Jesus. Mas eu tenho a notícia, isso não traz salvação, isso traz perdição, porque a palavra que a gente conhece, ela nos salva, mas para aqueles que a ignoram, ela também é sentença, ela é perdição, ela é condenação. É melhor que alguém não conheça a palavra do que conhecendo-a, não obedecendo. A palavra que salva vai condenar e jogar no inferno. Então a palavra deve ser o centro e Jesus deve ser sempre glorificado. Quando leio os salmos apontam para o Senhor. O Senhor é o socorro, o Senhor é o refúgio, o Senhor é a fortaleza. É Ele, é por Ele, é para Ele que os salmos são entoados. E aí a gente passa para a exposição do texto, e o versículo 1, o salmista diz: a Ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. O clamor é algo natural e pode expressar tristeza da alma. Alguns apelos fracassam, algumas ações que temos às vezes podem fracassar, e diante das aflições, diante das lutas, e eu quero registrar que algumas lutas nós mesmos as pegamos, mas existem lutas que vêm sem a gente esperar, existem problemas que vêm sobre nós e nós não estamos aguardando que aquilo aconteça. Um problema de saúde, um problema familiar, uma situação adversa,
Quantos de nós, muitas vezes, não somos surpreendidos por situações inusitadas? Não estávamos esperando, não estávamos preparados, mas a situação vem, de repente algo acontece, e você simplesmente perde o chão. Nessas situações de adversidade, o salmista me dá um exemplo de que devemos clamar àquele que pode resolver. Porque existem situações desesperadoras que nós queremos o auxílio de alguém, que nós queremos estar com o amigo, compartilhar a nossa vida com alguém que não tem nada a ver com as coisas de Deus. Quantas vezes erramos ao clamar, ao pedir ajuda, ao abrir o nosso coração para aqueles que estão longe de Deus. Quantas pessoas confiam nas pessoas erradas, quantas pessoas jogam a conversa fora, colocam as suas particularidades e intimidades diante daqueles que não podem lhes ajudar, mas que vão pegar o problema e vão espalhar para alguém, contar a história ou darão um conselho errado. Eu já vi pessoas que, passando por uma crise conjugal, ao se aconselhar com alguém que tinha a cabeça virada, o conselho foi: chuta tudo para o alto, desfaz isso, você não merece isso, não merece aquilo, como se uma família fosse algo de só menos importância, que pudesse ser descartado, jogado no lixo de qualquer maneira. Mas eu também conheço gente que, diante das mesmas crises conjugais, foi até alguém que tinha uma palavra de Deus e ouviu o seguinte: aguenta um pouco mais, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. E a resposta foi outra: a casa não caiu, está de pé até agora. Por quê? Porque nós precisamos saber que quando tem problema, o nosso clamor tem que ser para Ele. O profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame por Ele, chame por Ele, Ele é o teu socorro. Você pode levantar uma das mãos e adorar a Jesus. O salmista me ensina que eu não devo clamar pela ajuda dos homens, porque clamar aos homens é como lançar palavras ao vento. Nem todos poderão nos ajudar. Devemos ser firmes, determinados em correr na direção dEle, na direção do Senhor. A Ti eu clamarei, rocha minha, não endureças para comigo. E ele fala de situações em que ele depende do Senhor, e ele diz que ele não quer se tornar como aqueles que descem a cova. Ele diz também, assim no versículo 1, não emudeças para comigo. Eu tenho falado aqui, numa última mensagem eu falei que Deus às vezes está calado, mas isso não quer dizer que Ele está parado. Deus está em silêncio, mas está trabalhando. Deus está em silêncio, mas está agindo, está concentrado no seu trabalho. O salmista, ele tem um medo do silêncio de Deus. Ele diz assim: não emudeças para comigo. E diante das situações em que Deus está em silêncio, e quantas vezes nós próprios não passamos por isso, parece que o céu está de bronze, parece que Deus tampou os ouvidos, parece que a nossa oração não é ouvida. É a sensação que às vezes temos diante de situações desse calibre. Qual é a sua posição? Diante dessas situações, tem aqueles que se comportam formalmente, se comportam de forma passiva, o formalismo e a passividade. As orações são mortas, as orações são vazias, parece que Deus não está ouvindo e a pessoa fica com preguiça também. Aquela oração preguiçosa, aquela oração que não parece gerar experiência com Deus, aquela oração que não parece aproximar aquele que clama do Senhor, a oração que está sem fogo na alma, a oração sem quebrantamento, a oração vazia de significado. Diante das situações adversas, tem aqueles que dizem assim: já que está assim,
já que é desse jeito, coitadinho de mim, que pena de mim. Aí ele começa a viver esta autocomiseração e a sua oração se torna vazia de significado e morta. Mas também existem aqueles que, quando parece que o céu está fechado, que quando parece que Deus não está ouvindo, existem aqueles que gritam mais alto. Existem aqueles que, quando parece que Deus tapou os ouvidos, eles abrem a garganta. Está fechado, os ouvidos estão fechados, vou gritar mais alto, vou falar mais alto, vou bater na porta do céu. Existem aqueles que, mesmo diante das situações adversas, eles têm uma oração viva, tem uma oração vibrante, tem uma oração com propósito. Mesmo que o céu esteja fechado, ele tem fogo na alma, a alma está acesa, o coração está quebrantado, e para esses há uma palavra: ao coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza, o Senhor não despreza. Abre a sua boca e quebrante a sua alma diante de Deus, porque há esperança. Ele não despreza aquele que clama. Essas pessoas são determinadas, oram mesmo no meio da situação complicada, oram mesmo nas posições mais inusitadas, reconhecem a soberania de Deus. Mas algumas pessoas: mas pastor, se Deus está permitindo isso, Deus é soberano, a gente precisa passar pelas coisas, quando Deus está nos dirigindo para passar por elas. Eu reconheço a soberania de Deus, eu sei que Deus vai fazer o que lhe apraz. A gente ora para Jesus curar, mas se Jesus não curar, a gente vai continuar orando. Um dia eu encontrei um pastor e a pessoa falou assim: pastor, se o senhor for orar para o enfermo, para Jesus curar, e o enfermo morrer, o que o senhor faz? Ele falou assim: ó irmão, eu vou e oro por outro, porque orar é comigo, agora curar é com Jesus. Quando eu oro e algo não acontece conforme eu quero, eu aceito a vontade de Deus. Deus é soberano em toda e qualquer situação. Na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina assim: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A tradição religiosa, conforme a tradução latina feita por Jerônimo, ela usa não no singular, mas no plural, reconhecendo a Trindade Santa, de seja feita a vossa vontade. A Vulgata Latina assim o registra. Na verdade, a soberania de Deus é inquestionável em toda e qualquer situação. A vontade de Deus será feita em toda e qualquer situação. A gente pede, a gente ora, mas a gente reconhece que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo na situação adversa, mesmo diante do silêncio de Deus, mesmo reconhecendo que em alguns momentos o silêncio de Deus chega a ser gritante aos nossos ouvidos, diante do silêncio dele, o crente verdadeiro reconhece em santo temor que quando ele está calado, ele está agindo, e mesmo assim o fogo existe na nossa alma, o quebrantamento está no nosso coração, porque nós sabemos que ele é soberano. Mas o próprio Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. Aquele que pede recebe, aquele que bate a porta se lhe abre, aquele que busca encontra. Então, no meio da adversidade, quando clamamos, se Deus está em silêncio, coloque fogo no coração. Se parece que o céu está fechado, grite mais alto, faça como o cego lá no caminho de Jericó: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Clame por ele, chame por ele. O versículo 3 ele diz: não me arremesses com os ímpios e com os que praticam iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. O salmista teme a perdição. Ele fala assim: olha, não me lances junto com aquele que está perdido. Não me deixe passar pela situação que os ímpios passarão.
Temer a perdição é apropriado para o crente piedoso. O crente que é piedoso tem medo de resvalar os pés. O crente que é piedoso não fica andando na beira do precipício. Já viu aquela pessoa que ele fica andando na beira do precipício? Alguém avisa: ó, fulano, cuidado com esse caminho, você vai cair. E você: não, cai não, estou acostumado. E fica rodando em volta do precipício. Lá em casa nós tínhamos, a gente era criança, já contei isso aqui. Tinha um cachorrinho vira-lata. Mas pensa num cachorro difícil. Era tão difícil que ele chamava Sozinho. Sozinho era um perigo. E o Flavinho, meu irmão, era bem novo. Nós estávamos lá na casa, lá no Liamar, tínhamos mudado para lá. E o Flavinho muito agitado. O Sozinho está lá. Ele ia lá e fazia assim, dava um cascudo no cachorro, pá, saía. A minha mãe: olha esse cachorro. Ele ia lá e pá, e saía. Lá para a terceira, quarta vez, o cachorro já esperou ele com a boca aberta. Ele magrinho assim, um braço assim, o cachorro abocanhou ali. E para tirar depois? Tem gente avisada. Tem gente brincando com o inimigo, pensando que é um gatinho. Tem gente andando na beira do precipício, correndo risco, mas está avisado. Deus te trouxe aqui hoje para te avisar de novo. Deus te trouxe aqui hoje. Nesse caminho você vai morrer. Nesse caminho você vai encontrar a perdição. Esse é um caminho de morte. E você anda na beira do precipício, fica flertando com aquilo que não pode, flertando com as drogas, andando no caminho errado, colocando a sua vida em risco. Uma hora dessa, o Sozinho te abocanha. E olha você correndo risco desnecessariamente. O salmista diz assim: não me lances com os perdidos, não me deixe passar pelo caminho dos ímpios. Precisamos temer o inferno, temer a morte eterna. Nós somos crentes, não é por causa do medo do inferno, mas precisamos temer também essa situação. Não podemos andar à beira do precipício. Cuidado para não ser confundido com aqueles que estão indo a passos largos para a perdição. Quantas pessoas há que sofrem um dano colateral, porque estão no lugar errado, na hora errada, com as companhias erradas. Sofrem o dano colateral, porque deveriam ter ouvido os pais e não ouviram. Deveriam ter ouvido a palavra de Deus e não ouviram. Deveriam ouvir a orientação pastoral, a voz de Deus, a pregação, mas não ouviram. E agora sofrem o dano colateral. Eu já contei a história na igreja também. Conheci um casal de pastores lá da Baixada. Um filho só, filho único, novo, antes dos 20 anos. Rapaz saudável, bonito, filho único, estudando medicina. Chega para as férias, diz para o pai e a mãe: pastores, vou sair com os amigos. Saiu com os amigos. Foi para um determinado lugar, numa festa. Menino, filho de crente, criado na igreja, crente também. Mas agora o que tem a ver? Não tinha, ninguém via nada de mal. Mas no lugar que ele estava aconteceu uma briga. De repente alguém puxa uma arma. De repente a confusão está instalada e corre todo mundo. E alguém puxa a arma e atira. E de repente a bala atinge o rapaz. E de repente o rapaz, que era filho de pastores, terminou numa poça de sangue. A vida foi embora, porque estava no lugar errado, com as pessoas erradas, na hora errada. Tenha cuidado, a nossa oração é: não me arremesses com os ímpios, não me deixe passar por esse caminho. Ímpios que andam longe de Deus são companhia perigosa. Pastor, mas é gente boa. É meu amigo. Cuidado, tenha cuidado para não sofrer um dano colateral estando no lugar errado, pois isso é perigoso. Tenha cuidado para não andar com aqueles que praticam a iniquidade. Aí fala: pastor, vou ter que abrir mão de pessoas? Vai. Se te leva para o lado errado, se te dá mau conselho,
se te arrasta para aquilo que não presta, você vai ter que abrir mão sim. Você vai ter que fazer a opção pelo Senhor ou por essa companhia. Porque se a companhia te puxa para o inferno, Deus não vai estar ao seu lado. Você precisa andar com o Senhor todos os dias. Essa é uma palavra confrontadora. Tem pessoas que estão aqui que podem não estar concordando com essa palavra, mas é essa palavra que Deus me deu, é essa que eu vou te dizer, é essa que eu vou entregar. Se você gostar ou não gostar, é essa que eu vou dizer. Pode ser que você não volte à igreja para ouvir novamente uma palavra dessa, mas hoje o Senhor diz: escapa-te por tua vida, foge. Segura nas mãos de Jesus e tenha cuidado para não sofrer um dano colateral, estando numa posição que você não deveria estar. Aí o salmista fala daqueles que falam de paz ao seu próximo, mas tem o mal no coração. Aqui ele está falando de falsidade. Eu tenho certeza que você, assim como eu, não gosta de lidar com falsidade. Ninguém de nós gosta disso. Vou te dar um exemplo. Recebe 100 reais de alguém, aí chega no mercado para comprar, a pessoa passa aquela lâmpadazinha assim e fala assim: essa nota é falsa. O que você sente na hora? É sério. Lidar com coisas falsas pode trazer consequências, pode dar problema. Aqui ele fala de gente que fala de paz, mas tem o mal no coração. É aquela pessoa que diz que te ama, mas te odeia. É aquela pessoa que está sorrindo para você, mas se te abraçar, toma cuidado, vê se não tem uma faca na mão, porque pode te esfaquear por trás. Toma cuidado. É aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra. É aquela pessoa que é dissimulada. Essas pessoas são assim, porque têm os costumes e as práticas do lugar para onde elas vão. Elas são assim, porque elas já vivem a identidade do lugar para onde elas vão. Mas e você? Você canta assim: eu sou cidadão do céu, eu vou para lá. Você canta aqui o hino da harpa: irei eu para a linda cidade, Jesus me dará o lugar. Quem vai para o céu tem as práticas do céu. Quem vai para o céu tem a identidade do céu. Quem vai para o céu se parece com Jesus. Então não cabe você ser servo de Deus e ser dissimulado, ser mentiroso. Não cabe você estar aqui, falar que pertence a Jesus, mas ser uma pessoa falsa. Aqueles que andam com o Senhor têm que ser verdadeiros, porque eles têm a identidade do lugar para onde eles vão. Quem vai para o céu tem a identidade do céu, se parece com o céu, a sua natureza é do céu. Porque Paulo explica isso: nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Tem alguém que pode dar glória a Deus por isso? Nós temos a mente de Cristo. Temos que ter os valores do céu. Quando chegamos no versículo 4, já estamos caminhando, estamos no meio do salmo. Ele diz assim: retribui-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus esforços, dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Aqui o salmista entra num terreno perigoso, que muitas vezes acontece com a gente. Muitas vezes acontece com a gente. Um conselho: cuidado com o sentimento de vingança. Alguém fez mal, alguém fez o que não devia. Aí existem aqueles que querem que Deus pegue e fale assim: Senhor, vai lá, quebra o pescoço dele, torce o pescoço e pisa em cima. Cuidado com o sentimento de vingança. Aí entra até nos hinos, né? Você vai estar no palco, o outro vai estar na plateia, quem te viu na prova vai ter que te aplaudir. Cuidado com isso. Cuidado com o sentimento de vingança. Sabe por que a gente precisa ter cuidado? A gente não deve, embora a gente não deva se associar com os ímpios, nem compactuar com as obras infrutíferas das trevas, e isso é sério. Embora a gente não deva compactuar com isso, a gente deva andar na luz, embora a gente deva ser luz. Quando a gente olha para o ímpio, que às vezes não podemos compactuar ou andar com ele, nós não podemos enxergá-lo apenas como um ímpio e desprezá-lo a ponto de querer a vingança. Veja-o também como um semelhante seu. A diferença que temos nós
daquela pessoa que está perdida, sem Cristo, pode olhar para você e põe a mão assim: você não é melhor do que ninguém. Eu também não sou. Você não é melhor, mas você tem a obrigação de ser diferente. Por quê? Porque Jesus te perdoou. A diferença que temos para aquele que está perdido é o perdão de Deus. Quando a gente olha para a pessoa que está no caminho errado, ou para aquele que nos fez mal, não devemos pedir que Deus exerça a justiça, ou que acabe com a pessoa. Isso não é compatível com o sentimento da posição cristã nessa atual dispensação. Jesus ensina outra coisa: mesmo que alguém nos prejudique, mesmo que alguém nos cause mal, nós devemos amar os nossos inimigos, orar por quem nos persegue, devemos pagar o mal com o bem, devemos dar a outra face. Eu posso não andar com a pessoa, não compactuar com as suas obras, mas eu sou obrigado pela palavra de Jesus a orar por essa pessoa, a querer que essa pessoa encontre a verdade e vá também para o céu. É nosso dever. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós queremos que Deus faça justiça. O coração humano quer a vingança. O coração humano quer que Deus exerça o seu papel de juiz e que destrua aquela pessoa. Muitas vezes queremos misericórdia, mas não somos capazes de ser misericordiosos. Neste ponto, o salmista nos dá um exemplo daquilo que não podemos fazer. Se lá no Velho Testamento era o olho por olho, o dente por dente, aquele que peca paga. Agora, em Jesus, aquele que peca tem alguém que paga por ele. Em Jesus, aquele que está perdido tem alguém que abre a porta para ele achar o caminho. Agora em Jesus, a gente vê outra ação. Em vez de revidar o mal com o mal, pagamos o mal com o bem. Em Cristo, o que nós queremos não é apenas a destruição, a punição do pecador, não é isso. Em Cristo a gente quer a correção e a disciplina. O Salmo 103 diz que Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu conforme as nossas iniquidades. Olha, se Jesus fosse pagar ou tratar a gente de acordo com o que nós merecíamos, nós estaríamos mortos. Ele nos tratou com misericórdia e com graça, e é por isso que nós estamos aqui. Você entende essa palavra? O Evangelho é sobre restauração. O Evangelho é sobre perdão. O Evangelho é sobre acertar a vida. O Evangelho não é sobre condenação, no sentido de que Deus não se importa com você. Ele vai condenar quem não se dobra, mas a oferta é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A oferta do Senhor hoje é perdão, restauração, misericórdia. A oferta do Senhor hoje é para edificar a sua vida. E se existe alguma coisa errada, o Senhor hoje te disciplina para poder te colocar de pé, porque a disciplina é para a vida. Quando Deus corrige, Ele corrige porque ama. Versículo 6: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Há uma mudança de foco aqui. A mudança sai da oração, da reclamação, do lamento, para o louvor. E ele diz: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. E eu percebo aqui, meus irmãos, como o salmista se comporta. E ele mostra que aqueles que estão na guerra da oração, aqueles que estão na batalha da oração, logo, logo também louvarão ao Senhor. A oração e o louvor são os dois lábios da alma, são os dois altares para Deus. A oração e o louvor devem andar juntos e devem ser sequenciais. Olhe para cá: aquele que está orando muito, aquele que está buscando muito, levanta a mão para o céu. Em breve vai ter muito louvor nos lábios para entoar ao Senhor. Continue orando, porque orações
trarão experiência com Deus. E o verdadeiro louvor tem razões firmes. O verdadeiro louvor não é emoção irracional. O verdadeiro louvor sai e brota da sua experiência com Deus. Tem gente que nem entende porque você louva. Tem gente que não entende porque você canta todo dia. Porque a sua vida é uma vida de gratidão e de louvor ao Senhor. Tem gente até preocupada, dizendo assim: eu não sei nem por que essa pessoa é feliz, não sei nem por que essa vizinha, esse colega de trabalho tem louvores, tem gratidão, está sempre dizendo graças a Deus. Sabe por quê? Porque a alma rendida, a alma que tem experiência com Deus, a alma que está diante do Senhor, em oração, andando com Ele, esta alma louva com mais intensidade. Aí eu me lembro do salmo que diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Tem problema, mas Ele é bom. Tem luta, mas Ele é bom. Ah, você está passando pela adversidade, mas Ele continua sendo bom. Então rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. E por último, para refletirmos sobre isso, orações respondidas devem ser agradecidas. Há um homem, um pastor inglês, um grande homem chamado George Miller. Esse homem tem um livro dele que fala sobre isso, eu li há muitos anos. E fala, é um homem que teve 50 mil orações respondidas. 50 mil. 50 mil orações respondidas. Foi com ele que eu aprendi a ter um caderno de oração. Aí quando alguém me irrita muito, eu falo assim: vai para o meu caderno. Vou pôr você no meu caderno. Ter um caderno de oração. Eu aprendi a fazer isso, mamãe. Por quê? Porque a gente às vezes, por causa do problema de hoje, a gente esquece da súplica de ontem. A gente é desorganizado para orar. Aqui na nossa igreja a gente faz campanhas de oração. Às segundas-feiras, estamos no período das causas impossíveis, a gente faz um folder, a gente anota. Aí tem alguém de igrejas tradicionais que diz assim: mas Deus não precisa de papel, Deus não precisa de campanha. Ô seu ignorante, Deus não precisa mesmo não. Deus não precisa nem de mim, não precisa nem de você. Deus não precisa de lembrete. Quem precisa ser organizado sou eu. Quem precisa orar de forma correta sou eu. Jesus diz assim: por que vocês pedem e não recebem? Porque vocês pedem mal. A gente às vezes, por causa de um problema que surgiu agora, a gente esquece da oração de ontem. E o pastor George Miller foi um homem que dependeu de Deus todo dia. E o caderno de oração dele, ele fazia oração missionárias, ele anotava a oração. Quando Deus respondia, ele ia lá e dava baixa. Aí anotava outra oração. Aí Deus respondia, Raíssa, ele dava baixa. 50 mil orações respondidas. Esse homem manteve orfanatos com meninos que dependiam de Deus para serem sustentados. Isso há 200 e tantos anos atrás, sem ter dinheiro, sem ser rico. Ele abriu um orfanato na cidade de York, tinha 200 meninos lá. E ele dependia de Deus. No diário dele conta uma história, que um dia ele levanta e o pessoal da cozinha vem assim: olha pastor, não tem pão para o café, não tem alimento para os meninos. Ele fala assim: ah, não tem? Tá bom. Virou as costas e foi para o quarto. E foi orar. E está orando: Deus, não tem pão. Deus, não tem pão. Não tem pão. E ele está ali orando, e as pessoas preocupadas. 200 garotos com fome, imagina o que fazer. E ele está orando. Aí lá na padaria da cidade, o padeiro estava fazendo uma fornada de pão para mandar para o castelo do rei. E de repente, passa o pão, e o pão ficou mais moreninho um pouquinho. Quando chega no portão do castelo uma carroça de pão, a pessoa, a governanta veio, o mordomo, e olha e fala assim: não, esse pão aqui não serve para aqui não, está queimado. Esse pão não serve. Ele teve que voltar com a carroça de pão. Aí o pastor estava orando, e o padeiro pensa assim: vou levar para o orfanato. Enquanto ele está orando, o padeiro bate na porta, com uma carroça cheia de pão. Estava queimado para o castelo, mas era bom para matar a fome de 200 crianças. Levanta a mão para o céu.
Orações respondidas trazem experiência com Deus. Eu quero te desafiar a ter orações registradas, a escrever as suas petições, e quando Deus responder, agradeça. Quando Deus responder, registre, porque o nosso Deus, Ele tem ouvido e ouve, Ele tem boca e fala, Ele tem pés e anda, Ele tem mãos e faz. Ele é o Deus verdadeiro. Eita glória! Aleluia! E a maior experiência que a gente tem da oração para evitar a ingratidão é o Senhor Jesus diante do túmulo de Lázaro. Lázaro está morto há 4 dias. A irmã de Lázaro diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Ele diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Vai até onde está o corpo, onde o puseram. E ele chega à beira do túmulo. A pedra está tampando o sepulcro. E ele diz: retirai a pedra, tire a pedra. Senhor, já cheira mal, tem 4 dias. Aí o Senhor tira a pedra. Mas antes de tudo, ele eleva os olhos ao céu e ele diz: Pai, graças te dou, porque tu sempre tens me ouvido. E ele fez isso para que as pessoas vissem que ele estava com o Pai. E quando ele faz isso: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Mas talvez você não tenha pensado como isso aconteceu. Os mortos eram enfaixados, colocados lá dentro do túmulo, numa pedra. Não tinha como sair. E nós que temos conhecimento sabemos que quando alguém morre, o corpo está ali, o espírito voltou para Deus. Quando Jesus chega na beira do túmulo e diz: Pai, graças te dou. Olha Jesus agradecendo diante de uma situação adversa. Se Jesus fez isso, por que você não faz? Se Jesus fez isso, por que a gente não faz? Jesus grita: Lázaro, sai para fora. E eu estou imaginando o que aconteceu. Porque o corpo está ali, mas o espírito está com o Senhor. Lázaro já estava no lugar de descanso. E de repente a voz se faz ouvir. E a voz de Jesus não vai só para dentro da cova, dentro da pedra. A voz de Jesus vai até a pedra onde o corpo está. Mas a voz de Jesus entra lá na presença de Deus, onde o Espírito está. A voz de Jesus, porque Jesus manda no céu, manda na terra e embaixo da terra. Não há outro nome dado entre os homens. Ele é poderoso aqui, no céu, na terra e embaixo da terra. Jesus dá uma ordem e o Espírito ouve lá onde está. O corpo escuta lá no túmulo. E Lázaro agora tem que deixar o lugar de delícia que está e tem que descer, o Espírito tomar o corpo e sair vivo. Porque Jesus diz: Pai, graças te dou, graças te dou. Temos profissionais da medicina aqui, sabem que quando a morte chega, tudo enrijece, o sangue para, tem todo um contexto, mas até a morte, diante de Jesus, cede lugar para a vida. Orações devem ser respondidas com gratidão da nossa parte, não podemos ser ingratos. E por fim, na última parte, o salmista diz: salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-os, exalta-os para sempre. E ele começa dizendo, primeiro, uma declaração de fé. No versículo 7 ele diz: o Senhor é a minha força. Ou seja, a força que temos não está no nosso braço, não é você, não é a sua força, não é o seu braço. Antigamente tinha um He-Man, um super-herói, que levantava a espada e dizia: eu tenho a força. Nós não temos força, a nossa força é o Senhor. É o Senhor que é a nossa força, é o Senhor que é o nosso escudo. Ou seja, Ele é a nossa segurança. Mesmo quando as armas de proteção humana falham, o Senhor é a nossa segurança. Há um escudo de Deus sobre a sua vida, há um escudo de Deus sobre você. O inimigo está tentando te acertar, mas o Senhor é o seu escudo
Ele está protegendo você, mesmo quando você não está vendo. Eu tive uma experiência com Deus recentemente, diante de arma, de ação de criminosos. Eu vi o estampido, eu vi a ação do criminoso, mas eu tenho certeza, eu estou aqui porque Deus guardou. Há um escudo preparado que guarda a nossa vida. Sinta a presença dele sobre você, sinta a presença dele sobre você, sinta o escudo de Deus sobre a sua casa. O Senhor é a força do seu povo. Ele é a força do seu povo. Por fim, chegamos no versículo 9, quando ele ora pelo povo de Deus. Eu percebo aqui, meus irmãos, que as palavras são poucas, mas a profundidade é grande. O que eu aprendo? Eu aprendo que oração não é quantidade de palavra. Oração é intensidade. Jesus só falou: te dou graças, Pai, porque sempre tens me ouvido. E depois ele diz: Lázaro, sai para fora. 10 segundos de oração. Qual foi o efeito? A oração, ela deve ter profundidade. Quando ele ora pelo povo de Deus, ele diz com a sua atitude que devemos orar por toda a igreja, não somente por nós. Eu tenho a prática de orar pelas igrejas da nossa cidade, por aqueles que também militam no Evangelho como nós militamos, como nós também lutamos. Precisamos fazer isso. Se a nossa igreja precisa estar de pé, as outras também precisam. Se os pastores dessa igreja precisam ser guardados, os demais pastores da cidade também precisam ser guardados. Se essa igreja bate palma ou aquela não bate, se essa tem a parede preta ou se a outra tem a parede branca, Deus não está preocupado. Aliás, Deus não está nem um pouco aí com o negócio de cor. Os fariseus, ele disse que eles eram brancos como sepulcro caiado. Então a gente para de criticar e pede: Deus, guarda a igreja, guarda o pastor, guarda a igreja tal. Pode não ser um culto com a nossa liturgia, mas aquela igreja também precisa ser guardada, porque o corpo de Cristo é muito maior do que a placa denominacional. O corpo de Cristo é maior do que a Assembleia de Deus, é maior do que a Igreja Batista, é maior do que toda e qualquer denominação. No meio das denominações, Deus tirará um povo para si, e quando entrarmos no céu, não haverá divisão. Devemos orar pelas igrejas de nossa cidade. Ele diz assim: salva o teu povo. Sabe por quê? Porque Deus é que cuida dos seus. Só Ele pode salvar. Jesus, o seu nome, como o anjo disse para Maria, ele diz: você vai pôr o nome dele de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus é Salvador. E nós oramos juntamente com o salmista: salva, Senhor, o teu povo. Quando os ataques vierem, é o Senhor que edificou a igreja sobre a rocha. Ele vai guardar a Assembleia de Deus, vai guardar a Igreja Batista, vai guardar os presbiterianos, vai guardar o seu povo, porque é Ele que salva o seu povo. Abençoa, Senhor, a tua herança. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Só Ele pode abençoar a sua herança. E através do seu Espírito, o Senhor reaviva a sua igreja. Ele refrigera o seu povo. Ele santifica o seu povo. É o Senhor que abençoa a sua herança. E Ele diz assim: apacenta-os. E aí eu me lembro, meus irmãos, de que nós temos o pastor dos pastores. Nós temos o pastor que manda na nossa vida. Nós temos o Senhor que é nosso pastor, nada nos faltará. Nós temos aquele que diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pastores humanos dirigem a igreja como organização, dirigem a igreja no seu culto, mas o pastor dessa igreja é Jesus de Nazaré. O dono dessa igreja é Jesus de Nazaré. A gente está aqui só trabalhando, cooperando, mas quem manda é Ele, porque o dono será sempre Ele. Em toda e qualquer situação, o pastor dos pastores é aquele que apacenta a sua igreja. E aí, por fim, ele diz: exalta-os para sempre. Eu termino aqui. Quando o salmista ora pelo povo de Deus e ele pede para que Deus exalte o seu povo para sempre,
ele fala de duas dimensões. Primeira dimensão, natural e temporal. Aqui às vezes nós estamos cansados, às vezes estamos caminhando como aquele poema As Pegadas na Areia. Achamos que não vamos conseguir, achamos que vamos falhar, e às vezes achamos que estamos sozinhos também. Estamos caminhando, e no poema Pegadas na Areia, a pessoa olha para trás, ele vê dois pares de pegadas, e fala: Senhor, no momento mais fácil, o Senhor estava andando comigo, mas quando chegou no momento mais difícil, eu olhei para trás e só tinha um par de pegadas, e ele acha que ele está sozinho. Aí o seu filho, no momento mais difícil, você está vendo apenas um par de pegadas atrás, porque eu te carreguei nos meus braços. Não é você que está andando, é o Senhor que está te carregando nos braços. Tem hora que a gente diz que não vai aguentar, tem hora que a gente pensa que é a gente que está deixando o par de pegadas ali. Mas quando a gente ouve a voz de Deus, o Senhor diz assim: não é você que está andando, sou eu que estou te carregando nos meus braços. Glória a Deus, glória a Deus. Ele nos carrega nos braços. E quando o salmista diz assim: exalta-os para sempre, há uma dimensão temporal, natural. É o momento em que o Senhor aqui nos exalta, guardando a nossa vida, carregando a cada um de nós nos seus braços. Mas também há uma dimensão espiritual. Quando o salmista diz assim: exalta-os para sempre, ele aponta para o céu, para o dia em que cessará do céu o pranto, e não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Para o dia em que seremos exaltados pelo Senhor, quando Ele nos tomar pela sua mão e nos conduzir ao lar, e nos levar ao lugar de descanso. Quando Ele ora pelo povo de Deus, Ele pede que o Senhor os exalte para sempre. Aqui a gente tem o cuidado de Deus, no céu temos o bem-vindo de Deus. Aqui é o cuidado natural, quando Ele nos carrega nos braços, quando Ele cura uma enfermidade, quando Ele liberta alguém, quando Ele repreende o demônio, quando Ele coloca você de pé, quando Ele abre uma porta de emprego, quando Ele fecha uma porta que precisa ser fechada. É Deus cuidando de você nessa dimensão. E o salmista diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É Deus cuidando da gente aqui. Você anda com Ele, vive com Ele, segura na mão dEle e vai com Ele todo dia. E aí, de tal ponto, irmãs, que você diz assim: eu conheço o meu Senhor. Quando Ele fala, eu sei que é a voz dEle. Quando acontece algo, eu consigo perceber que Ele está perto. É Deus cuidando da gente aqui e exaltando-nos aqui, porque nós não merecemos. Mas vai chegar o dia em que Ele nos exaltará no lugar de honra. Aqui você pode não ter nada, mas há um lugar preparado para você. Você pode estar chorando agora, mas vai chegar o dia que o Senhor vai te exaltar para sempre. Você agora pode estar carregando a cruz, mas no dia da exaltação, a cruz será trocada. Aquele que não deixar a cruz, aquele que não largar a cruz, vai trocar a cruz por uma coroa que o Senhor preparou para ele. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos nós que estamos esperando o dia em que cessará no céu o pranto e não haverá mais dor. Todos nós que estamos esperando e dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Todos nós que queremos ouvir a trombeta tocar e que não vamos faltar no dia da chamada. Todos nós digamos juntos: amém.